Louvado. Amém. Em nome de Jesus, Ele promete a coroa da vida eterna no céu. Então agradeço a Deus por Ele ter me chamado nas águas do Santo Batismo. Vim aqui para o Brasil. Antigamente eu era ouvinte, mas acabou que aconteceu algumas coisas que vi surdo. Eu sou de outro país, eu sou do Irã. A minha família também é de lá, daquele país. E eu era ouvinte, eu escutava tudo, trabalhava, era soldado ali naquele país. E só que tinha muitos perigos, tinha muito bombardeio, a guerra. E nessa guerra aconteceu que uma bomba chegou próxima de mim e ali aquela bomba veio explodir, eu não senti ouvir mais nada e ali eu ia cometer muitas coisas. Me carregaram e fui para o médico e lá meu coração ele não estava muito bem, fizeram vários exames, colocaram vários aparelhos em mim e minha família ela ficou bastante preocupada e olharam para mim, fizeram vários exames e tiveram que me entubar. Por muito tempo ali fiquei na ventilação e aconteceu que pensaram que eu ia morrer, mas passando-se o tempo, muita coisa aconteceu. E eu fiquei meio que dormindo. Passou-se 3 meses e ali eu não comia nada, muita preocupação, só tudo através de sonda, era medicação também, era tudo através de sonda, ali dentro. E foi passando-se os meses e foi assim a minha vida naquela época, até que eu vim acordar. O médico viu, olhou e rápido, ele olhou para mim e começou a falar, mas eu percebi que eu não estava escutando nada, não escutava nada, o meu corpo doía, a minha cabeça muito pesada, doía bastante, e o médico pediu que eu ficasse calmo e começou a me dar mais medicação para que melhorasse aquelas dores que eu estava sentindo. E não estava conseguindo ainda caminhar direito, foi por um tempo. Então, a minha família ficou bastante preocupada comigo. Eu tenho um irmão surdo e eu não entendia língua de sinais. E tem muito bombardeio ainda. Eu peço que ore a Deus por eles, para que Deus venha guardar eles lá naquele país, porque tem minha esposa também, ela é aqui no Brasil. Quando a gente se conheceu, eu não entendia nada de Libras e era muito complicado as nossas conversas. Ela enviava mensagem em português, eu adaptava para a minha língua e passando-se alguns anos, a comunicação ela foi melhorando, o amor foi surgindo e eu vim mudei aqui para o Brasil. E fiquei bastante admirado com tudo. Não conhecia ainda aqui a igreja, mas encontrei com o irmão Sebastião, com a irmã Sueli. Primeira vez eu vinha na congregação, passando-se o tempo, e eu fui, aceitei o convite, era bem barbudo, era normal, para mim era normal aquela roupa que eu me vestia, mas eu não tirava a minha barba, então não conhecia a doutrina, essa questão da doutrina e toda essa parte. E quando eu entrei na congregação, eu fiquei maravilhado com todas as coisas do Senhor, as irmãs que usam véu, e aquilo com o nome do Senhor Jesus, e aquilo me encantou. Eu senti uma alegria muito grande, uma presença, fiquei muito emocionado. E foram me ensinando, e ali eu fui mudando alguns costumes, e o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. A minha esposa não, né? A minha esposa ainda não tinha sido chamada nas águas do Santo Batismo.
Eu queria muito me batizar, mas a minha esposa ainda não, usava short, minhas festas não eram de acordo, eu entendi algumas coisas, a questão de alguns costumes mudamos, e minha esposa depois ela também aceitou, e em um certo dia a gente foi para um culto, mas ainda ela não se batizou. Então o irmão Sebastião e a irmã Sueli foram em Paulo Afonso. Lá em Paulo Afonso, ensinaram também lá. E passando-se o tempo, aqui por volta de e no dia de um batismo tinha um tanque, tinha muitos batismos, tinha água, e via muitos se batizando. Então a gente foi naquele dia, naquele culto. E irmão Sebastião também foi junto, a gente foi, a irmã Sueli também junto com a minha esposa para o outro lado das irmãs. E eu senti muito, aqui no Brasil foi que Deus me escolheu de estar aqui, vim para cá, o Senhor me chamou nas áreas do batismo, mudou a minha vida, a minha história. E glória a Deus. Aqui eu começo a entender também, sou muito feliz aqui, e peço que orem a Deus por mim, porque eu tenho algum problema, a minha visão à noite eu não enxergo quase nada, tenho uma dificuldade muito grande, de manhã eu consigo enxergar melhor, mas à noite eu tenho uma dificuldade grande, meus irmãos, nessa parte, e sempre tem que alguém estar me ajudando a caminhar. Só agradecer a Deus por tudo, em nome de Jesus, Deus seja louvado e perdoado agora.